Bom, aqui, vamos começar aqui o nosso curso de Docker, mas antes mesmo da gente entrar na palavrinha Docker e começar a falar sobre ele, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre como que a gente hospeda as aplicações, né? Da onde que veio essa palavra container, por que que ela está tão popular. Então, antes da gente chegar no Docker, vamos entender o container, que é claro, quem já ouviu falar de Docker sabe que container tem tudo a ver com isso. Então, vamos dar uma explorada primeiro como é que eu hosteio uma aplicação, o que que tem a ver isso com containers, para depois a gente vir falar um pouquinho do Docker. Vamos entender qual a motivação dos containers que a gente tem hoje em dia. Então, para isso aqui rapidinho, ó, criei uma pequena apresentaçãozinha para me ajudar aqui a ilustrar para vocês sobre a evolução de como a gente hosteia uma explicação, né, ao longo do tempo. Como é que a gente vem evoluindo essa questão de o hosteamento, né, onde é o host das aplicações ao longo do tempo. Bom, antigamente, se eu queria montar lá o meu sistema, que tem diversas partes do meu sistema, né? Tem o banco, a própria aplicação, às vezes tem um servidor de proxy, às vezes eu tenho vários tipos de banco. Ou seja, se eu tenho vários serviços, né, várias aplicações para o meu sistema, eu acabava tendo diversos servidores. Como assim? Antigamente, né, se eu tinha lá um Apache, um Nginx, tudo que compõe a minha aplicação, Tomcat, MySQL, diversas aplicações, né, dos meus sistemas da minha empresa, eu normalmente colocava cada aplicação em um servidor físico. Ou seja, o meu Apache ficava no servidor físico, o meu Nginx no servidor físico, Tomcat, servidor físico, MySQL, Mongo, qualquer coisa que você tivesse, qualquer parte da sua aplicação, ficava em um servidor físico diferente. Ou seja, uma aplicação por servidor físico. E claro, não dá para instalar a Apache direto, né, no hardware. A gente tem um intermediário aí entre as aplicações e o hardware, que é quem? São os sistemas operacionais, né? A gente pode instalar o nosso Linux, nosso Windows, ou o que for que você quiser colocar, e é o cara que fica a ponte, né, entre a aplicação e o hardware. Ou seja, se eu tenho vários servidores físicos, né, vários hardwares, eu tinha que instalar diversos sistemas operacionais diferentes, um para cada aplicação. E claro, se eu tenho que colocar essa aplicação para falar uma com a outra, diferentes partes do meu sistema, para falar com o meu banco, e qualquer comunicação externa que eu tenho que conectar eles à rede. Ou seja, eu tenho que colocar uma rede, né? Tem o custo de eu ter que colocar uma rede para cada um desses servidores físicos. E falando em custo, se eu estou mantendo 10 hardwares, 3 hardwares, 6 hardwares diferentes, eu tenho aqui os custos de eletricidade individuais de cada um deles. Ou seja, se eu tenho 10 máquinas funcionando, eu tenho que pagar a conta de luz da soma dessas 10 máquinas. Claro, isso sem falar, né, do custo de configuração, atualização, verificação de como é que tá essas máquinas, todo esse custo de manutenção que eu tenho tanto com a parte física, né, com a parte do sistema em si, quanto da parte do sistema operacional, né, tanto a parte de hardware quanto a parte do sistema. Tudo isso daqui era uma coisa que era muito comum antigamente, né? A gente tinha uma aplicação por servidor e acabava gerando alguns problemas. O problema aqui inicial que a gente vê é, pô, se eu tenho 10 aplicações, eu preciso de 10 servidores físicos, imagina o custo disso, né? E a velocidade de você comprar um servidor, instalar um sistema operacional, mandar instalar a rede, configurar um ambiente dele, tudo isso também tem uma velocidade de deploy muito lenta, né? Se eu queria subir uma nova aplicação na minha empresa, eu tinha que, pô, comprar o servidor, fazer todo esse processo que é um pouco demorado. E esse não era nem o único problema que eu tenho com esse tipo de arquitetura, né? Pensa só, se eu tenho aqui um servidor rodando o tempo todo, com a minha, funcionando com uma aplicação só, eu tenho uma capacidade normalmente baixa nele. Ele não fica lá um Apache ou um Nginx ou um banco que for, ocupando toda a capacidade daquele servidor. Por quê? Porque eu sei que se vier um dia de muito movimento, por exemplo, um dia dos pais, um dia das mães, um Natal, em que minha aplicação receba muitos acessos, se eu dimensionei para o meu servidor funcionar sempre a 100% ou perto disso, quando eu receber muitos acessos, ele vai cair. Então era muito comum as pessoas criarem servidores parrudos para ficarem normalmente funcionando abaixo da sua capacidade, para quando precisar, eventualmente, nos dias críticos, ele conseguir subir essa carga aqui para um número mais alto e não cair. Ou seja, eu tinha muita capacidade ociosa. Normalmente você não precisa do seu servidor ali. Não é todo dia que é dia dos pais, não é todo dia que você tem milhões de acessos. Então, normalmente os servidores eles ficavam muito tempo ociosos. Tinha muito recurso desperdiçado, né? Uma CPU potente, um disco potente, bastante RAM, que ficava ali à toa, sendo desperdiçado, porque nem sempre você tem muitos acessos no seu sistema. Para melhorar essa situação, né, para sair um pouco desse problema de servidor ocioso e de um custo demorado, né, um custo muito alto e um tempo muito demorado para você subir uma nova aplicação num novo servidor físico, o pessoal pensou, os desenvolvedores e o pessoal de infra da época, e veio com a solução da virtualização. Como assim virtualização? Você já deve ter ouvido falar, né? Vou botar aqui agora, vamos fazer um pouco dessa adaptação, né? Vou migrar aqui desse desenho de servidor físico para esse diagrama de caixinhas para ficar mais fácil da gente ilustrar, né? Mas com certeza você já ouviu falar nas famosas Virtual Machines ou máquinas virtuais, as VMs. O que são as máquinas virtuais?
As máquinas virtuais são uma tecnologia que foram possíveis de ser criadas desde que surgiu o hypervisor. O hypervisor é uma tecnologia que funciona em cima ali do seu sistema operacional, ou então, dependendo do como for, em cima do seu hardware, que permite a virtualização. O hypervisor é para você virtualizar os seus recursos físicos do seu sistema. Ou seja, virtualizar é criar uma máquina virtual, criar uma máquina assim lógica, né, que não existe, mas está lá no seu sistema, que tem acesso a um pedaço do seu HD, da sua memória e da sua CPU. É literalmente criar um computador dentro de outro, né? É fazer o seu computador simular como se tivessem diversos computadores dentro dele. Com cada computadorzinho desse, né, cada VMzinha dessa, acessando a um pedaço do hardware como um todo. E se eu tenho uma máquina virtual que está acessando a um pedaço do hardware como um todo, ora, eu posso colocar nessa máquina virtual e instalar uma das minhas aplicações. Aí nessa máquina virtual eu posso criar uma segunda máquina virtual. E nessa segunda máquina virtual eu dou mais um pedacinho de CPU, mais um pedacinho de disco, mais um pedacinho de RAM para ela e falo, ó, aqui vai ficar a minha segunda aplicação, minha terceira aplicação, minha enésima aplicação. Então eu consigo dividir aquele hardware que estava ocioso lá em diversos máquinas virtuais e também reduzindo os custos de quê? De luz e de rede. Porque se eu só tenho menos servidores físicos, então eu tenho um servidor de hardware físico só virtualizando para diversas máquinas virtuais, eu tenho só um custo de rede, só um custo de manutenção, só um custo de luz. Eu dou um custo mais baixo, né, nessa questão de você ter que se preocupar, com o custo de infraestrutura mais baixo. Mas melhor que isso, eu consigo dividir aquele hardware que estava ocioso, né? Ou seja, aquele hardware que estava muito ocioso, eu consigo dividir agora, porque se eu tenho pequenas maquininhas, cada um consumindo 15%, 10%, 3%, agora se eu somar tudo, eles atingem no máximo 90%, ou no máximo 60%. Eu não tenho mais tanto recurso ocioso, né? A minha CPU não fica mais tão ociosa, a minha memória não está mais tão ociosa, o meu disco não está mais tão ocioso. Ou seja, eu tenho um melhor aproveitamento dos recursos do meu hardware físico, que normalmente é tão caro para adquirir, né? E claro, eu agilizo um pouco também a situação de criar uma nova aplicação. Se eu quero criar uma nova aplicação, eu só peço para subir em uma nova VM no meu servidor, se ainda tiver algum espaço, né? E subindo uma nova VM, eu instalo a minha aplicação lá. Ou seja, eu melhoro um pouco aquela questão do tempo ocioso entre as suas aplicações. Então aqui, ó, comparando com o que a gente tinha antigamente, que era um servidor por aplicação que tinha lá muito tempo ocioso, na minha nova abordagem, né, eu tenho diversas VMs em um hardware físico só, consumindo aqui agora questão de perto de 90%, 80%, 70% dos recursos do servidor. Eu consigo que com um hardware físico, eu estou dividindo esse hardware físico entre diversas aplicações, o que por si só já é uma grande vantagem. Então, mas tá, se é uma boa vantagem, por que a gente não trabalha com máquina virtual hoje em dia até hoje? Por que não é tão popular? Então, tem muita gente que ainda usa máquina virtual. Só que, como eu já falei, né, esse curso aqui é focado em Docker, e uma palavrinha que veio para destronar as máquinas virtuais são os containers. Por quê? Porque as máquinas virtuais também têm um problema inato a elas, que é o que a gente vai comentar. Pensa só aqui comigo. Toda máquina virtual, se eu quero instalar minha aplicação nela, eu tenho que colocar quem, né? Tem aquele cara que fica entre o hardware, mesmo que seja aqui um hardware simulado, né, um hardware virtual, e a aplicação, que é quem? O sistema operacional. Então, se eu quero instalar uma aplicação nessa máquina virtual aqui, eu tenho que colocar um sistema operacional para essa máquina virtual. Então, eu vou colocar aqui a minha aplicação nesse sistema. E cada aplicaçãozinha dessa, se eu quero instalar um sistema operacional novo, que, aliás, nem precisa ser o mesmo sistema operacional que está sendo aqui embaixo, o que está controlando todas as VMs, mas ele é um sistema operacional em si, né? Então, cada aplicação vai pedir um sistema operacional para ela. E qual o grande problema disso? O que tem ter vários sistemas operacionais? Não é só software? Bom, é só software. Mas tem que lembrar que todo sistema operacional ele tem um custo, né? Um custo inato dele. E é um custo, assim, de RAM, né? De disco, de porcentagem de processamento. Você precisa de uma certa capacidade mínima para manter as funcionalidades básicas do sistema operacional. Você precisa de um HD para instalar. Então, esse HDzinho virtual aqui, que já é uma porcentagem desse camarada aqui de baixo, ele já tem que ter ali um pequeno acesso, uma pequena quantidade de RAM só para aquele sistema operacional. Então, se para esse carinha aqui eu já gastar 10 GB de RAM, 10 GB de disco, 1 GB de RAM e alguma coisa de processamento para cada sistema, se eu fizer aqui eu tenho 6 aplicações instaladas aqui no meu hardware físico, se eu tenho 6 VMs, eu vou ter que ter 6 sistemas operacionais que, por consequência, vão fazer com que o custo de você ter vários sistemas operacionais seja um pouquinho maior, né? A gente tem que levar em consideração isso também. Mas não é o único custo de se manter um sistema operacional. Tem outros custos agregados, como, por exemplo, o custo de configuração. Quando você instala um sistema do zero, você tem que ir lá, colocar sua aplicação, liberar algumas portas.
ver se está tudo funcionando, instalar alguma biblioteca específica. Então, tem toda a configuração que um sistema operacional pede. Além de, claro, a questão da atualização. Lançou um patch, um bug fix, alguma coisa assim, que aquele sistema mudou a versão do sistema, você tem que ir lá e atualizar cada um dos sistemas das suas máquinas virtuais. Ou seja, tem esses dois custos que são muito presentes e, claro, o custo da segurança. Lançou alguma falha no Linux, no kernel do Linux, na versão do sistema operacional que você está usando. Você tem que ir em cada VM e atualizar lá o kernel do Linux em cada uma das suas VMs. Tem toda a questão de segurança também, que se você está mantendo 3 sistemas operacionais diferentes, você tem que cuidar da segurança dos 3. Então tem todo esse custo aqui que você tem que pensar quando você está usando máquinas virtuais, porque não adianta você querer subir diversos sistemas se você não vai cuidar deles. E quando você está cuidando do sistema, tem um custo agregado, não só o custo assim, de recurso, custo de RAM, disco e CPU, mas também o custo de trabalho, de tempo de você ter que manter 3 sistemas diferentes para você poder manter suas aplicações. Era muito comum, quando você estava trabalhando com VM, que se você tinha que manter essas configurações na mão, você passava tanto tempo mantendo a sua aplicação quanto mantendo o sistema que ficava naquela aplicação. Ou seja, era uma coisa que você estava dividindo o valor da sua empresa. O valor da sua empresa não é em manter esse sistema operacional, é construir a sua aplicação. E se você está dividindo o valor da sua empresa, na sua desenvolvedor, metade do tempo mantendo a infraestrutura, a outra metade mantendo a aplicação, você está perdendo ali um tempo valioso, que é o tempo do seu desenvolvedor. Então tá, a gente, como viu, a gente tá com a abordagem de VM tem um certo problema, ela já é bem melhor, Ela já é melhor do que o anterior, que a gente estava criando um servidor físico para a aplicação. Mas não é o ideal. Não é o ideal porque a gente ainda pode melhorar. E como é que a gente melhora a partir da situação das VMs, das máquinas virtuais, cada uma com seu sistema operacional? É quando entram aí sim os nossos famosos containers. A era dos containers, Os nossos containers que vieram para melhorar essa situação. E como é que os containers melhoram essa situação? Isso aí a gente vê no nosso próximo vídeo.